Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre potências, tá? Bons estudos para vocês! Olá, pessoal! O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês, de uma forma simplificada, as propriedades das potências, tá? Fazer essa revisão. Vou mostrar para vocês uma abordagem simples, algébrica e também com exemplos. Então, o que que a gente considera aqui? Com o A vai ser a nossa base, né? O B, aqui em alguns exemplos também, funciona como base, tá? São números reais. M e N são os nossos expoentes, tá? O A não nulo, o N não nulo, tá? Então, a gente vê aí que vai valer as seguintes propriedades. A primeira propriedade, a gente fala que é a propriedade do produto, tá? O que que ela fala? Ela fala que o produto de potências de mesma base, tá? Quando eu tenho um produto ou uma multiplicação, potências de mesma base, nós vamos repetir a base e somar os expoentes, tá? Claramente, isso não cai do céu, né? Se a gente pensar aqui, a gente pode imaginar, por exemplo, que A elevado a M é o A se multiplicando aqui, ó, M vezes, ok? Vezes, isso aqui é o A elevado a M. Vezes o A elevado a N, que é o mesmo A, se multiplicando N vezes. Ou seja, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma multiplicação de quantos Azinhos, né? M mais N, tá? Então, essa é a mostra, né? O porquê dessa propriedade. Se a gente pensar em números, seria mais ou menos assim. Imagina que eu tenho duas potências de base 5, por exemplo. 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 8. Quer dizer que aqui eu tenho 3, 5 se repetindo, né, se multiplicando. Aqui eu tenho outros 8. Então, ao todo, eu tenho 5 elevado a 3 mais 8. 5 elevado a 8, 9, 10, 11, tá? Esse é o meu resultado, tá? Então, a gente usa as propriedades para simplificar as frações, ok? A segunda propriedade, ela está relacionada aqui à divisão, tá? Então, se eu tenho uma divisão de duas potências de mesma base, o que que a gente faz? A gente repete a base e subtrai os expoentes aqui nessa ordem, tá? Se a gente abrir isso como uma amostra, aqui ficaria o seguinte: se eu tenho aqui A elevado a M, quer dizer que eu tenho A vezes A, M vezes, ok? Essa divisão aqui, ó, a gente vai ter, aqui tem M e aqui vai ter N. Então, quer dizer, se eu pensar aqui no cancelamento, né, na simplificação desses produtos, o que que vai acontecer aqui? Quantos vai sobrar aqui? Vão sobrar justamente a diferença, né? Quantos aqui tem a mais, né? Então, vai ficar M menos N. Vou pegar esse mesmo exemplo aqui. Se eu coloco 5 à oitava dividido por 5 ao cubo, então, quer dizer, aqui, vou fazer com, não, vou fazer, então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui fica 3. Ó, cancelando aqui, ficou exatamente quanto aqui, ó? 5 elevado a 5. Esse 5 é justamente 8 menos 3. E o contrário também acontece, tá? Se eu tenho o 5 ao cubo dividido por 5 à oitava, na hora que eu faço 3 menos 8, vai dar também o menos 5, certo? E a gente sabe já, né, que potência, uma base elevado a um expoente negativo, a gente faz aqui a inversão, fica 1/5 elevado a 5. Justamente porque, nesse caso aqui, eu terei aqui, né, essa diferença de 5 repetições aqui no denominador, ok? Propriedade 3 é uma propriedade, alguns chamam de distributiva, né, do expoente. Mas por quê? Se aqui eu tenho um produto na base, né, é a potência de um produto, fica o produto das potências, quando a gente tem aqui o mesmo expoente, tá? Também pensando nas repetições que eu tenho aqui, né? Porque se eu tenho
A vezes B elevado a N, eu vou ter A vezes B, vezes A vezes B, vezes A vezes B, N vezes. Se eu classificar isso aqui, quantos Azinhos eu tenho? N, por isso que é A elevado a N. Quantos Bzinhos eu tenho? N. Ah, mas isso não faz sentido, porque é mais fácil eu multiplicar a base, né? Eu multiplicar a base aqui. Nem sempre. Imagina que eu tenho aqui, por exemplo, 2x. 2x elevado a 3. O que que significa? O que que vai ser isso, né? Vai ser 2x vezes 2x vezes 2x, 2 ao cubo, elevado, ou vezes x ao cubo. Vai dar 8x ao cubo. Tá? É como se eu tivesse feito aqui direto, né? Ó, 2 ao cubo, 8x ao cubo. Tá certo? Então, quer dizer, a gente usa essa daqui principalmente quando a gente tem incógnitas aqui, e a gente usa muito isso ao contrário aqui também, né? Ao contrário, a igualdade das duas vias. Então, quando eu vejo aqui que eu tenho base, dois números aqui se repetindo a mesma quantidade de vezes, eu consigo simplificar o produto de potências aqui, ó, como sendo esse a potência de um produto, desse jeito, tá? Então, quer dizer, eu poderia ter isso aqui e fazer o caminho inverso do que eu fiz aqui para simplificar ele assim. Bom, vamos para a próxima propriedade, também, né, relacionada aqui à potência da divisão. Entendam, ó, que eu tenho, né, uma divisão e um expoente só. Mesma coisa, tá? Se eu posso entender isso aqui como sendo A sobre B vezes A sobre B, N vezes. O que que acontece aqui? Eu consigo escrever aqui o numerador como uma potência de A vezes A vezes A N vezes. Então, A elevado a N. Isso aqui é N vezes, né? E aqui embaixo, no denominador, a mesma coisa, tá? Também, isso aqui pode ser usado para simplificar. Quando eu percebo que eu tenho uma fração assim, né, ao fatorar o numerador e o denominador, eu consigo o mesmo expoente, eu consigo escrevê-lo desse jeito. Por exemplo, bom, vamos fazer um exemplo aqui, 2 terços elevado ao quadrado, né? Então, aqui vai ser 2 terços vezes 2 terços, então ficaria 4 nonos, que é exatamente o quê? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, quer dizer que se eu vejo essa fração aqui, eu consigo entender que aqui eu tenho um quadrado e aqui eu tenho um quadrado perfeito, eu consigo escrever dessa forma. E a nossa última, que é a potência de potência, tá? É quando eu tenho A elevado a M elevado a N, tá vendo? Quem é a base do N aqui é o A elevado a M, tá? O que que acontece aqui? Aqui é o nosso A elevado a M vai aparecer N vezes. Então, vai aparecer N, N, N vezes aqui, ok? Para cada um deles, ele se abre em M vezes de A, tá? Então, o que que acontece aqui? Quantas vezes esse A vai aparecer? Justamente N vezes M, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer com exemplo numérico. A ao cubo ao quadrado. 2 ao cubo ao quadrado, tá? Quadrado de 2 ao cubo. Então, pensando nessa potência 2 aqui, nesse expoente 2, vai ficar 2 ao cubo, 2 ao cubo, ok? Olha lá, 2 ao cubo estava ao quadrado. Só que cada um desses doisinhos está ao cubo, então fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá vendo? 2 ao cubo, 2 ao cubo. Então, isso é 2 elevado à sexta, que nada mais é do que 2 vezes 3. Tá? Lembrando dessas 5 propriedades, a gente consegue simplificar várias expressões algébricas e também fatorar várias expressões algébricas, tá? E essas propriedades estarão diretamente ligadas com as propriedades do logaritmo, que a gente vai ver em uma próxima aula, tá? Então, a gente agora faz alguns exercícios para registrar bem aí, abstrair essas propriedades, que são, então, essas 5. Tá? Essas são as 5 propriedades básicas das potências, ok? Bora fazer exercício agora para abstrair direitinho essas 5 propriedades. Até mais, pessoal.
E então, gostaram do conteúdo? Bom, então já aproveita, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ficar por dentro das notificações. Até mais!